Se você está angustiado esta noite, saiba que o Senhor quer acalmar o seu coração. Se você está preocupado, o Senhor também quer trazer calma, trazer paz no seu lar. Se você está com fé, Deus quer ainda renovar a sua fé, você sair daqui com mais fé ainda em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, 1 João capítulo 3, a Bíblia diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não conhece, pois não conheceu a Deus. Amém. João, discípulo amado, ele tem essa palavra para você essa noite. Eu trago essa palavra do coração de Deus para a sua vida esta noite. Amém? Está falando de Deus como Pai e nós como filhos. Vou repetir para você. Veja como é grande o amor do Pai por nós. O nosso Pai tem um amor muito grande por nós. E continua. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Ou seja, aquele que não conhece a Deus, não tem como nos reconhecer como filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, entrega a vida dele para Jesus, através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho essa noite. Eu quero começar falando um pouquinho sobre essa palavra Pai, a importância dessa palavra Pai. A referência que essa palavra traz em nossas vidas quando nós paramos para pensar um pouquinho e analisar o que significa verdadeiramente essa palavra Pai. Sempre quando você pensa sobre Pai, você vai fazer um espelho, uma lógica na sua mente na hora do seu pai. Às vezes a figura do seu pai, que é um pai legal, que é um pai que te acompanha, às vezes é um pai que já entregou a vida dele para Jesus, ou não. Às vezes vai ter uma figura de um pai que você nem conhece, ou de um pai que te abandonou, ou de um pai que às vezes abusou de você, que te bateu, que te humilhou, que brigava com sua mãe o tempo todo, que era aquela confusão no seu lar. Isso eu quero te dizer que nesse momento não vai importar muito. A gente vai falar sobre o Pai Celestial. Só que a gente precisa de primeiro quebrar esse paradigma que tem na nossa mente. De a gente pegar a referência de Pai como nosso Pai aqui na Terra. Porque é a primeira referência que vai vir. Mas hoje não. Hoje eu quero que você abra o seu olhar espiritual para entender qual que é a visão de Deus como Pai para nós. Amém? É o que 1 João que falou. Que Ele nos ama tanto que Ele nos chamou de filho. Então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos ver como é que a gente liga muito essa referência. Vamos entender por que a gente liga muito essa referência do nosso Pai aqui na Terra com o nosso Pai Celestial. Isso tem alguns motivos. Um deles é quando a gente vai olhar a Bíblia. O que a Bíblia diz, às vezes, quando ela vai usar os tempos ali antigos, o Antigo Testamento e as referências que tem. Uma frase muito conhecida, um versículo muito conhecido que fica sempre em nossas mentes, até nas nossas orações, é quando a gente ora: ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É referência de pai. Abraão, Isaac e Jacó. São o pai, o filho e o neto. Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. Então é uma referência que vai vindo já porque conhecia o Isaac por saber quem era Abraão. Conhecia Jacó por saber quem era Isaac e quem era Abraão, seu avô. Então aquela referência fica. Aquela referência vai ficar o tempo todo. Meu pai se chama Marcos. Então muitas vezes quando eu chego num lugar, o nome do meu pai abre portas para mim. Porque meu pai já pisou ali primeiro. Meu pai foi uma referência primeiro. Da mesma forma você pode ter essa experiência. Ou às vezes você tem a experiência contrária. Se você usar o nome do seu pai, quando você está ali usando o nome do seu pai, aí você não tem uma referência muito boa. E tem uma frase que a gente usa às vezes que acaba virando um bordão em nossas vidas, mas nós precisamos de pensar um pouquinho o que verdadeiramente essa frase significa. Nós usamos muitas vezes o nome de Jesus como um bordão em nossas vidas. E nós temos que analisar o que significa quando nós oramos, quando nós falamos em o nome de Jesus. Não significa que é uma palavra mágica. Jesus não é um gênio da lâmpada que você vai ali, esfrega e faz um pedido e fala em nome de Jesus e tudo acontece. Não, meu amado, não. Quando você está falando em nome de Jesus, você está chegando em algum local, está fazendo uma oração e falando em nome de quem que você está ali sendo representado naquele momento. É como se eu chegasse
Um exemplo, como se eu chegasse numa loja para comprar algo onde meu pai tivesse conta naquela loja, né? Vamos lembrar dos antigos ali, né? Tinha cardenetinha ali que você anotava. E eu falava assim, ó, eu vim em nome do meu pai Marcos para comprar isso aqui, anota aí para mim. E aí você tem aquele crédito e a pessoa anota por causa que eu fui em nome do meu pai. Então quando você está fazendo algo em nome de Jesus, é esse o significado que tem. Você está ali usando o poder de Deus, o nome de Deus, para estar ali sendo o seu advogado fiel naquele momento. Está usando ali o nome de Jesus, né? O nome de Jesus, para estar ali comprando aquela guerra, comprando aquele desejo, aquela oração, aquele sonho que você está pedindo. Quando você fala todo mal sai em nome de Jesus, é porque você é representado por Jesus. Então a partir de agora, você vai pensar já, começamos a ministração desta noite com esse ensinamento. Não vamos usar o nome de Jesus como um bordão, não pode. O nome de Jesus significa algo muito importante. Você está ali em nome do Rei, em nome do Pai, em nome de Jesus. Então amém? Entendido? Então isso aí tem que ficar gravado em sua mente para nós iniciarmos essa ministração. Quando usar o nome de Jesus, você está ali falando em nome de alguém. Amém? Você está ali representando Jesus, olha a importância disso. Você está representando Jesus naquele local. Por isso quando você ora, você profetiza em nome de Jesus, tem um poder sobrenatural. Não é porque é uma palavra mágica. Não é porque é uma frase que quando você fala algo acontece. Não é. É porque você está falando em nome de Jesus. Você está representando aquele que é o Criador, o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo dos Santos. Amém? Então, não é bordão. Amém? É uma palavra que tem muito poder quando você entende o significado dela. Então, eu estava falando da referência como pai, né? A palavra pai. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, desde lá do início do Antigo Testamento, da aliança anterior, né? Nós tínhamos essa referência de o Deus dos nossos pais. Eu estava pensando aqui, analisando um pouquinho. Eu gosto de, quando eu estou ministrando, eu contar algumas coisas que aconteceu comigo. Algo que aconteceu essa semana. Para ser até mais exato, é algo que aconteceu no dia de ontem. Eu estava com meu filho na noite antes de ontem e a gente teve no coração de gravar algumas mensagens. Gravar algumas mensagens evangelísticas. A professora dele mandou um dever de casa pedindo para cada um contar uma história. Conta uma história em áudio, está tendo aula à distância, né, online. Grava uma historinha em áudio e manda para mim que esse é o dever para me ver como é que cada um tá nessa contagem de história. Não determinou nada, como é que tinha que ser essa história. Eu perguntei ao Davi qual história que ele queria contar. Ele falou, pai, eu quero contar a minha história, que ele chama Davi, né? E ele gosta de comparar o estudo bíblico lá, a passagem do rei Davi com a história dele. Né? Ele sabe que um Davi é o rei lá da Bíblia e o outro é ele. Ele sabe diferenciar isso. Quando ele era pequenininho confundia, mas hoje ele entende. Então ele resolveu contar essa história e isso deu uma repercussão, irmãos. Glória a Deus. Ele contou de uma forma emocionante, da forma dele, que ele me perguntou, como é que eu faço, papai? Ele falou, você grava o áudio, mas faz com emoção, faz com alegria, o papai vai te ajudar aqui. Vamos relembrar aqui a história, ele leu antes e depois contou. E aí ele contou essa história, dessa aí ele parou, depois ele já gravou um áudio contando a história de Paulo, depois ele gravou um áudio contando a história de Jesus, a morte e a ressurreição do nosso rei. E aí quando ele gravou essa mensagem, eu compartilhei para a professora primeiro, a professora falou que Deus falou com ela, e depois já mandou para a diretora e falou que Deus falou com ela também. Falou, legal, então está alcançando pessoas, então vamos distribuir essa mensagem. E aí eu compartilhei nas redes sociais e está dando uma grande repercussão para a glória do nome de Jesus, amém? O Davi, através dessa ministração, tem alcançado várias pessoas, tem testemunhado, tem colocado em suas redes sociais, pessoas falando que foram tocadas por Jesus, que choraram, que viu uma criança, Deus usando uma criança para falar com ela. Coisas sobrenaturais têm acontecido através dessas mensagens de Davi. E aí uma das pessoas, que eu não me lembro aqui agora, falou para minha esposa assim, falou assim, nossa, na sua família todo mundo é evangelista. A Rafa é evangelista, o Mike é evangelista e o Davi também é evangelista. Vocês todos aí têm esse chamado. Ah, lembrei, a Márcia, acho que é a irmã Márcia, está até assistindo a gente, acho que é ela. Ela falou isso. E quando ela falou isso, eu linkei com uma ministração que eu tinha assistido na internet esses dias, que falava um pouquinho sobre também essa parte de pai, falando da referência do pai para o filho. E eu já peguei nesse contexto, falei assim, nossa, isso é muito importante. O meu filho Davi, ele está falando isso, ele está ministrando assim, porque vê eu e a mãe dele fazendo essas coisas. E aí nós somos um espelho que ele olha e consegue enxergar o futuro dele através de nossas vidas. E graças a Deus nós estamos refletindo uma boa imagem para o nosso filho. Então uma referência de pai para filho. Isso é para glorificar o nome do Senhor.
E o Davi gravou essa mensagem, eu lembrei dessa ministração de Deus como pai. E comecei a analisar algumas coisas. Eu falei assim, olha, é tão importante essa referência de nós como pais. Quando eu falo pai, é pai, a mãe também, tá? Aquele que cria, a avó, se ela cria. Isso é tão importante porque se a gente for analisar, tem filhos que às vezes escolhe, o filho homem, né? Tem o pai lá como referência. Se o pai torce pro Atlético, ele resolve torcer pro Cruzeiro. Se o pai torce pro Flamengo, ele torce pro Vasco. Se o pai fala que gosta da seleção brasileira, ele fala que gosta da seleção argentina. E sabe o que isso aí me trouxe, assim, uma resposta? Que muitas vezes isso é o filho falando de uma forma assim, para o pai não entender diretamente, mas é um recado direto para o pai. Sabia? É falando, pai, eu não quero ser como você. Pai, a sua referência não é uma referência boa para mim. Se você torce para o Cruzeiro, eu vou torcer para o Atlético para te contrariar. Se você torce para o Brasil, eu vou torcer para a Argentina para te contrariar. Porque às vezes nós não estamos sendo boas referências para os nossos filhos. Então temos que imaginar isso, temos que começar a enxergar essas coisas acontecendo. Nós somos uma referência para o mundo, para todas as pessoas. Mas e para a sua família? Você é a referência principal dentro do seu lar. Sobre isso nós temos que pensar. Estamos aí de quarentena, estamos aí dentro de casa. E lemos a palavra que agora em 1 João capítulo 3, que fala que Deus nos amou tanto, que o Pai nos amou tanto, que Ele nos chamou de filho. Olha para vocês verem, que amor é esse? E nós também que falamos que amamos tanto os nossos filhos, nós temos que dar essa referência de pai para eles. Aí às vezes você vai falar, você vai enquadrar naquele segundo ponto que eu falei. Ah não, mas eu não tive um pai, meu pai foi muito ruim para mim, eu nem conheci o meu pai morreu, meu pai faleceu, eu perdi meu pai, não tem referência boa nenhuma para ele. Aí sabe o que eu tenho para te dizer essa noite? Que Deus te chamou para você ser Abraão. Deus te chamou para você ser referência. Para você começar uma história a partir de você. Abraão, se a gente estudar a história de Abraão, o pai de Abraão era idólatra. Ele adorava outros deuses, imagens. Mas aí Deus chamou Abraão. Deus falou diretamente com ele. Vai, Abraão, vai. Vai para onde, Deus? Vai! Deus não falou para Abraão onde que era para ele ir, mas ele teve tanta fé que ele foi. Ele foi para o lugar onde Deus ia mostrar a ele. E Deus, a partir dessa fé dele, Deus transformou ele em pai de multidões. Depois também ele faz ali uma adoração a Deus, entregando o seu próprio filho, se fosse necessário para Deus. E ali ele se transforma em nossa referência como um pai da fé. Então Deus muitas vezes te chamou para ser Abraão. Não se esqueça disso. A referência vai começar a partir de você. Se o seu pai te prejudicou, se você não tem um pai, se traz lembranças tristes para você, se você tem mágoas no seu coração, lembre-se, Deus te chamou para ser Abraão. Deus tem algo a partir da sua vida. Pense nisso. Às vezes você pode ser Abraão de tal forma de poder falar para o seu próprio pai que te deu uma referência mal de como Jesus é bom na sua vida. E o que Jesus quer fazer na vida dele. Às vezes você tem esse chamado. Às vezes Deus chamou você para mudar a sua família, para mudar a história dos seus familiares ali, do seu contexto histórico ali. Você é a referência a partir de agora. Então tenha essa referência. Entenda isso. Se você sofre, se você tem mágoas no coração, fique livre disso, usando aquilo que nós falamos lá no começo, não um bordão, mas da palavra verdadeira. Fique livre disso em nome de Jesus. Tire esse peso da sua mente, do seu coração, essa dor, essa angústia, essa mágoa. Fique livre, porque o Pai verdadeiro, nós lemos aqui agora, Ele te chama tanto que Ele te chamou de filho. Quem é o Pai verdadeiro? Deus. Deus, Ele é o Pai, Ele é a referência principal. O seu Pai é o Criador. O seu Pai é aquele que é chamado de Santo do Santo. Então você vai conseguir ser perdoado do seu pecado, da sua mágoa, porque Ele pagou o preço por você. Porque Ele deu a vida do seu único filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Essa é a referência de pai que você precisa de ter. Um pai que entregou o que ele tinha de melhor para poder te chamar de filho hoje. Ele tinha Jesus puro, santo, maravilhoso, que estava lá na glória. Ele enviou o seu filho aqui numa missão. Uma missão muito difícil, a missão mais complicada da face da terra. Entregar a própria vida dele por nós pecadores. E hoje nós somos chamados de filhos. Era para sermos chamados de pó, era para sermos chamados de pecadores. Nós somos tudo isso também. Mas Ele decidiu te chamar de filho, de filha. Receba essa palavra no seu coração esta noite. Deus quer transformar pessoas esta noite, através dessa live, através dessa palavra. Ele quer alcançar a sua vida.
Mas para isso nós precisamos quebrar essa barreira. Nós precisamos entender que nós somos uma referência para os nossos filhos, para a nossa família. E para isso o nosso coração tem que estar aberto. Não um coração trancado por causa do seu passado, mas um coração aberto para o futuro. Fé tem a ver com o futuro, com aquilo que você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Acredite, Deus tem grandes planos para o seu filho, para a sua filha, para os seus familiares, para o seu pai, para a sua mãe. Deus tem grandes planos no meio de sua família. Mas isso tem que partir através de você, a partir de você. Eu gosto de orar assim: Deus, que os planos do Senhor sejam feitos em nossas vidas. Querido, mas para isso nós precisamos também clamar algo muito importante, para a gente gerar essa intimidade de pai com filho. Às vezes está perdido em nossas vidas, sabe? Nós perdemos às vezes essa intimidade de pai com filho. Pense bem para você ver, analise. Muitas vezes você começa ali a sua oração chamando Deus de soberano, eterno, santo do santo, rei dos reis. E às vezes Deus quer algo tão mais simples de nós. Vou dar mais um exemplo aqui para você entender hoje. Eu gosto de coisas que aconteceu. Vou te dar um testemunho. Estava no meu trabalho, perto de alguns colegas de trabalho, há uns meses atrás, trabalhando, um sol quente, forte. Nós estávamos mais ou menos umas 10 pessoas. E aí todo mundo, graças a Deus, eu dou minha boa referência ali. Quando eles têm alguma dúvida referente a Deus, à Bíblia, eles me perguntam. E eu ouvi ali que eles começaram uma discussão. Ah, meu amigo falou que Deus tem que ser chamado de Jeová. Aí o outro, não, eu ouvi falar que Deus atende quando é chamado de Yeshua. E aí começou aquela discussão. É isso que é o certo, é isso que é errado. Deus é Yeshua, o outro, não, Deus é Jeová. Não, o que é isso? Deus é rei, Deus é o criador. E aquela discussão, umas 4 pessoas discutindo, mais uns 6 ouvindo, e eu ali nesse meio ouvindo também. Fiquei quietinho, sabia que eles iam me chamar porque já é de costume. Aí ele, Michael, vem cá, responde a gente aqui. Falei, não, o que está acontecendo? O que vocês querem ouvir? Não, estou querendo saber aqui, quem é Deus na verdade? Deus é Yeshua? Deus é Jeová? Deus é rei? O que Deus é? O que a Bíblia ensina que Deus é? Aí eu falei assim, eu sabia que a maioria que estava ali me ouvindo ali era católico, né? Muitos deles. Eu falei assim, qual que é a oração principal que um católico faz? Ah, não sei. Falei, vou te ajudar um pouquinho. Vocês chamam de reza. Qual que é a reza principal? O Pai Nosso, o Pai Nosso. Falei, amém. Como é que o Pai Nosso inicia? Aí eles, Pai Nosso que estais no céu. Eu falei, pode parar. Não pode parar a reza do bem não, Michael. Tem que rezar até o final. Eu falei, olha, para com isso. O importante é falar com Deus. Nós estamos estudando a palavra. Depois você pode orar o Pai Nosso todo. Mas eu quero te responder o que você me perguntou. Quem é Deus? A oração principal que Jesus deixou pra gente. Pai Nosso que estais no céu. Querida, assim como eu respondi para eles naquela manhã, eu respondo para você essa noite. Deus é Pai. Deus é Pai. Ou mais, pode ser mais profundo ainda quando você fala ali, Abba, significa papai. Olha que intimidade, papaizinho, olha que carinho. Ontem à noite eu parei para fazer meu momento de oração e lembrei desse Abba Pai, desse paizinho. E comecei a orar e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E eu comecei a fazer uma referência do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito boa. Meu pai ainda não entregou a vida dele totalmente para Jesus, mas é uma pessoa de caráter, de exemplo. Eu amo muito meu pai. Mas sei que ele tem várias falhas, porque todo ser humano tem falhas. E nessa oração minha eu comecei a fazer comparações entre o meu papai lá do céu e o meu pai aqui da terra. E eu comecei a ver como Deus é soberano. Como o meu pai celestial é soberano. Eu falei assim, nossa, meu pai erra nisso, mas o Senhor, papai, não erra. Ou meu pai falha nisso, mas o Senhor, papai, não falha. E aquilo ali o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E eu fui me colocando nos braços de Jesus, nos braços do meu pai verdadeiro, do meu pai, que é o meu primeiro pai, sempre vai ser, que é o Senhor Jesus. E coloquei tudo nas mãos dele e senti ele me pegando no colo, ele me acolhendo, naquele carinho, naquele amor, cuidando de mim, ele alisando o meu rosto, acalmando o meu coração. E eu sentindo essa mensagem, essa ministração do Senhor no meu coração aquela noite. Ontem, aqui à noite, no meu quarto orando. Tremendo que Deus falou comigo. Porque Ele é referência de pai principal. E quando eu comparei o meu pai principal, que é o pai celestial, com o meu pai aqui na terra, que é um bom pai, não é convertido, mas é um bom pai, eu vi a grande diferença que tem. É uma diferença quilométrica, gigantesca. Imagina você que às vezes tem uma referência de pai que não foi muito boa. Imagina você que às vezes
não conheceu o seu pai, quando você faz essa comparação, entrega o seu coração nos braços do Abba, do seu papai, e compara ele com o pai que você tem aqui na terra. Não estou falando isso para você nunca menosprezar o seu pai, não, porque você está comparando um pai aqui, um pai ser humano com um pai celestial, com um pai perfeito. Então não tem como você querer que o seu pai seja igual a Deus. Ele tem que procurar ser parecido com Jesus, mas igual a ele ninguém vai ser. É esse carinho de pai que eu quero que você receba esta noite. É essa ministração que eu quero que você deixe entrar no seu coração esta noite. Começa a ter essa intimidade com o seu pai. Começa a chamar ele de pai. Começa a pedir ajuda para o seu pai. Começa a falar para o seu pai como é que o seu coração está. Começa a falar para o seu pai quais que são suas tristezas. Quais são as suas dores. Quais que são os seus anseios. Entrega no coração dele. Entrega tudo para ele. Abre o seu coração, melhor dizendo. Abre o seu coração e entrega para ele. Todas as suas ansiedades. Porque a palavra é bem clara. Jesus fala que Deus, ele é um pai que cura toda mágoa, porque ele tem um novo plano para você. Fala que todo o passado foi jogado no lago, no mar do esquecimento, e a partir de agora tudo se fez novo. O pai tem uma história nova para você, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai aqui na terra, para a sua mãe. Se você verdadeiramente criar essa intimidade com ele, esse desejo de chamar ele de pai, de clamar ele como pai. Amém? Então pense sobre isso, reflita sobre isso essa noite. Coloquei algumas anotações aqui, mas eu não usei nada. Deixei o Senhor ir falando no meu coração e fui falando com vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas praticamente algumas coisas que eu falei aqui, só que com outras palavras. Queridos, uma referência muito boa também para a gente pensar aqui. Deixa eu ver meu horário aqui, está acabando. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus aí, amém. Estou vendo que vocês estão participando, aleluia. Mas vamos pegar uma referência aqui muito importante também, que é a história do filho pródigo. Minha parábola, uma das favoritas. Ela e da ovelha perdida é as que eu mais gosto. Essa história do filho pródigo, nós temos uma visão fechada às vezes para o título dessa mensagem. Que o título fala o filho pródigo, o filho perdido. E aí a nossa expectativa já fica naquele filho que foi perdido. Só que essa história, essa parábola, ela fala de dois filhos. Dois. Jesus, quando conta essa parábola, ele está falando para dois públicos diferentes. Dois públicos distintos. Um era os pecadores assumidos. Somos mesmo pecadores, não seguimos a lei, estamos totalmente errados e queremos te ouvir. E outro era os fariseus, os hipócritas, que conheciam a lei, conheciam todas as leis, a lei de Moisés, todos os mandamentos, falavam que estavam seguindo tudo e que eram perfeitos. Então, para esses dois públicos. E aí, voltando à parábola. Quando Jesus ministrava essa parábola, fala que todo mundo, quem não sabe, eu vou estar resumindo ela aqui, fala que um pai tinha dois filhos e um dia um dos filhos chega perto do pai e pede a sua herança. Isso é tão importante, porque naquela época, hoje também é importante, mas naquela época era muito mais. Era como se o filho estivesse chegando perto do pai e falasse assim, ó, pai, já está na hora de morrer, me entrega tudo, me dá minha parte aí. É como se você estivesse enterrando o seu pai, você estivesse matando o seu pai em vida. Meu pai, às vezes, ele é meio tradicional. Quando a gente fala qualquer coisinha pra ele, vocês estão querendo me matar antes da hora? Tem pai que é mais assim tradicional e fala essas coisas. Mas aquele filho, ele estava falando mais ou menos isso mesmo. Ele estava matando o pai dele em vida. Me dá tudo que é meu, porque a herança é repartida depois que o pai morre. Amém? Até hoje, a lei diz isso. Mas naquele momento ali, ele falava dessa forma, me dá tudo, me dá o que eu quero, me dá minha herança. E fala que o pai naquele exato momento pegou, arrumou ali o dinheiro, dividiu, ó, sua parte é essa, toma, vai. E o pai deixou o filho ir. Deixou o filho ali alcançar o que ele queria. E aí a história fala que esse filho sofreu muito. Ele gastou todo o dinheiro na festa, gastando na balada, como se fosse nos dias de hoje, e fica sem nada. E começa a passar dificuldade. E fala que uma certa hora ele começa a comer a comida que era dada para os porcos, a lavagem, que o porco não queria mais comer. O que sobrou para o porco ele queria para ele. Imagina qual situação. E ele pensa, que isso? Estou comendo a comida dos porcos. Se eu for lá e me arrepender e falar para o meu pai, eu vou pedir meu pai para eu comer pelo menos ali a comida que ele dá para os empregados. E aí ele volta para o pai. Volta para o pai e fala para o pai, pai, eu me arrependo e tal. E não que ele começa a falar, meu pai, para tudo. Para tudo, ei. Melhor roupa, melhor música, a melhor decoração, ornamentação que vocês puderem fazer nessa fazenda, faça agora. Eu quero a melhor festa. Pai, mas eu pequei. Eu quero dizer que eu não sou... Ei, fica quietinho, vem cá, me abraça. Me abraça.
E o pai deu aquele abraço no filho carinhoso, aconchegante, o filho sem entender nada. Mas como assim? Eu pequei, eu falhei contra o meu pai, eu tentei matar o meu pai em vida. Como assim? Que carinho é esse? Que amor é esse? E o pai veio, você tá vivo, eu te amo. E o pai fez uma grande festa para aquele filho. Tá vendo? Esse é o amor do pai com o filho. É o amor que Deus tem com você. Mas como eu te disse, essa mensagem tem dois personagens. O segundo é o outro filho. Fala que o outro filho olhou o que está acontecendo. E um dos empregados fala, não, seu irmão voltou, gastou o dinheiro todo, voltou uma bagunça danada. E sabe o que seu pai mandou fazer? Uma festa. Mandou matar o melhor bezerro, mandou fazer uma grande festa, colocar a melhor música, convidar pessoas, porque quer fazer uma festa porque o seu irmão voltou, seu irmão que gastou o dinheiro do seu pai todo. Ah, mas isso aí gerou uma revolta no segundo filho. Uma revolta, ele chegou perto do pai. Como assim, pai? Como assim? O meu irmão fez tudo de errado e você está abençoando ele. Eu estou aqui a vida inteira ajudando o senhor e o senhor nunca mandou matar um bezerro para fazer uma festa com os meus amigos. E o pai fala para ele, você estava aqui ao meu lado o tempo todo. Não pense assim não. Tudo que é meu é seu. Tudo que está aqui é seu. Compartilhe disso. E aí sabe o que eu consigo entender nessa visão do segundo filho? É um filho que a gente trazer para os dias de hoje, religioso. É um filho que colocou a religião, se fosse nos dias de hoje, no lugar de Jesus. Pensa, analisa sobre isso. Muitas vezes nós também somos assim. Nós pensamos, ah não, mas eu faço correto. Eu sou evangélico, crente, protestante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô certo. Deus tem que abençoar a mim e não o outro. E quer fechar a porta para os outros irmãos. Quer que o pai ame somente um filho. Quer que o pai priorize somente você, as suas necessidades, os seus desejos. Mas aí o pai dá uma grande lição para aquele filho. Você está do meu lado o tempo todo. Eu cuido de você o tempo todo. Sabe o que Deus está falando para nós hoje, através dessa parábola? Primeiro você tem que entender que esse pai do filho pródigo é Deus. O seu e o meu pai hoje. E aqueles filhos ali é quem você quer ser. Às vezes você passou por aquele momento de dificuldade e hoje quer voltar para o Senhor. Às vezes você está sendo um religioso, mas não quer mais ser um religioso. Quer entregar a vida para um pai que cuida de um filho com amor. E aí o pai dá aquela lição para o segundo filho e fala isso. Você teve tudo o tempo todo, eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui do seu lado cuidando de você. Sabe o que isso significa, meu amado? Sabe o que significa, meu querido? Que nós precisamos analisar que nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, nós que já andamos com o Senhor, nós temos que parar de ser religioso e poder aproximar, receber essa intimidade do pai com o filho. Eu tenho que estar desesperado para falar isso com você. Às vezes você está tendo um pai que está querendo te dar um amor, um carinho incondicional e você não está recebendo esse amor. Acorde, desperte. O pai quer uma intimidade nova com você essa noite. O pai quer um carinho novo com você essa noite. Ele está aí do seu lado. Ele está aí na sua casa. Está aí no seu lar. Ele está aparecendo para você através do cuidado da sua esposa com você. Através do cuidado do seu marido com você. Através do amor dos seus filhos com você. Do seu pai, da sua mãe. Mas você não quer receber esse amor, esse carinho. Ele tenta falar com você o dia todo através do Espírito Santo e você não recebe esse carinho. Deus está te chamando para intimidade. O pai do filho pródigo fala para o segundo irmão que ele está querendo intimidade. Você está aqui do meu lado? Tá. Você trabalha? Tá. Mas você não está me aproveitando. Você não está me curtindo. Você não está recebendo meu carinho. Você não deita no meu colo, filho mais velho. Você não deixa eu te dar carinho. Você não deixa eu falar no seu coração, filho mais velho. O que adianta você ficar do meu lado o tempo todo? O que adianta você ficar na igreja 10, 20, 30 anos? O que adianta você pregar o evangelho? O que adianta você cantar, você ministrar? O que adianta? Se você não recebe esse amor, se você não quebra essa religiosidade, essa barreira, se você não abre esse cadeado da sua vida e deixa o Pai cuidar de você, se entregue nos braços do Pai esta noite. Se entregue. Receba esse carinho do Pai esta noite. Vem cá, Davi. Vem cá. Meu filho está aqui. Vem cá. Está aqui de pijama. Como eu estou falando de pai e filho, acho que é importante ele estar aqui. Vem cá no colo do papai. Glória a Deus. E aí, dá tchau, pessoal. Fala paz do Senhor. Paz do Senhor. Tá aqui todo descabelado, meu profetinha. Mas a gente tá falando sobre isso. Às vezes o pai quer aqui, ó, igual eu tô cuidando do Davi, ó, da carinho, né, Davi? Você gosta de carinho, Davi?
Tá vendo? O filho gosta de carinho. Você gosta quando o papai faz alguma coisa que você gosta muito? Sim ou não? Fala alto. Sim. Sim. E Deus também é assim, meu querido. Deus é assim, meu príncipe. Deus quer cuidar de você, Deus quer te carinhar, quer cuidar, quer fazer os seus mimos, quer fazer a vontade. Às vezes você tem um desejo no seu coração, Deus quer realizar. Sabe por que Ele não realiza? Porque você não gera essa intimidade. Porque você não deixa Ele chegar pertinho, cuidar, beijar, aconselhar, falar no seu coração. Quando você está lendo a palavra de Deus, sabe o que é? É Deus falando com você. Davi, tem hora que você faz coisa errada, não faz, Davi? E aí o papai te corrige, não corrige? Você fazer uma coisa feia, o papai fala com você que pode fazer ou não? Não. Então Deus também é assim. Deus é um pai que muitas vezes vai chegar e vai falar não pra você, mas é porque Ele te ama. Eu amo Davi. Eu quero que as coisas boas aconteçam pro meu filho, né, Davi? Eu quero que ele seja uma pessoa abençoada, que ele seja um menino abençoado, que ele cresça e seja um adulto abençoado, que ele ande no caminho certo. Mas para isso, muitas vezes eu tenho que falar não para ele. Não é, Davi? O papai manda você estudar, não manda, Davi? Mas a mamãe? Não é? E às vezes você fala que não quer, é verdade? Sim ou não? Fala lá pros irmãos, é verdade? Sim. Sim. Às vezes o Senhor não, sempre o Senhor quer que você estude. Estude, sabe o que? A palavra dele. Porque Ele quer cuidar de você. O Davi, ele tem que estudar. Se ele não pegar o caderninho dele ali e aprender as coisas ali, ele não vai ter esse desenvolvimento para o futuro. Se nós não pegarmos a palavra de Deus e lermos, e estudarmos, e meditar nela dia e noite, nós não vamos crescer espiritualmente. Nós não vamos conhecer esse Pai que quer essa intimidade conosco. Né, Davi? Manda um abraço para todo mundo lá. Fala assim, assista a minha história lá, né, Davi? Tá lá no YouTube, né? Uma mensagem de Jesus para você. Só você linkar lá que você vai ver o vídeo do Davi. Vai lá na mamãe agora. Tá vendo? E eu falo com ele e ele é obediente, mas tem hora que ele também não quer obedecer. Da mesma forma somos nós. Às vezes nós somos obedientes a Deus, mas muitas vezes também nós não queremos obedecer. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos abrir o nosso olhar espiritual para, em nome de Jesus, quebrar essa religiosidade do nosso coração e deixar Deus verdadeiramente tornar Pai de cada um de nós. Cuidar de cada um de nós. Para isso o seu coração tem que estar aberto para o Espírito Santo. O seu coração tem que estar aberto para a palavra de Deus. Você precisa conhecer o Senhor através da palavra dele. Você precisa conhecer o Senhor através das suas orações, da sua intimidade. Não como religião. Eu tenho que ler a Bíblia. Hoje eu sou obrigado a ler um capítulo. Não. Senhor, eu vou ler a sua palavra, Senhor, porque a sua palavra é o que me cura. Pai, eu vou ler, tá vendo? Eu já falei Senhor, porque muitas vezes vira religiosidade. Não que você não possa, mas tenta criar essa intimidade. Papai, eu quero ouvir o que o Senhor vai falar comigo hoje, papaizinho. Qual que é a palavra, papaizinho, que o Senhor tem pro meu coração? Papaizinho, o Senhor vai me dar uma palavra hoje para me falar para alguém? Papaizinho, o Senhor vai me usar através da sua palavra hoje? Olha a intimidade. Na oração da mesma forma. Papai, estou aqui diante do Senhor. Eu não estou nem com vontade de orar. Ou eu estou tão triste, tão angustiado, que eu nem sei como orar. Mas eu sei que o Senhor é meu Pai, então cuida de mim. E aí naquela oração você deita nos braços do Espírito Santo. Deixa Ele ministrar no seu coração. Deixa o Pai cuidar de você. Deixa o Pai cuidar das feridas. O Pai cuidar das dores. O Pai transformar a sua vida através do amor que Ele tem por você. O amor que Ele tem é muito grande. É muito grande. Ele entregou a vida de Jesus por você. Quando você sabe que você está errado, que você está no pecado, você está na religiosidade, você sabe que Deus precisa te mudar, você precisa de aceitar o Pai que corrige o filho. Que é esse amor. É o amor que eu mostrei que agora que eu tento ter com meu filho, que a minha esposa tem com meu filho. Minha esposa, ela é uma heroína. Eu vejo ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela ajuda meu filho, chega em casa, ela está sem professora dele nesses dias que não está tendo aula. E eu vejo, são poucas mães que fazem tudo isso. E ainda cuida de mim num carinho assim que só love. só tem que agradecer. Então veja a super mãe que ela é. Mas tudo isso porque ela quer cuidar do filho, ela quer cuidar do marido. Imagina o amor que o nosso Pai tem conosco. O amor que Jesus tem por mim e por você, querido. Precisamos receber esse carinho. Precisamos abrir essa porta da intimidade para que Jesus venha transformar nossas vidas. Essa noite você vai orar diferente. Você pode chamar de Senhor? Aleluia. Pode chamar de Rei? Pode chamar de Majestoso? Pode, mas você vai chamar Ele de Pai. Você vai chamar Ele de Papai. Você vai gerar essa intimidade. Tem uma pessoa também que é referência na oração para mim, que sempre ela ora assim, é muito lindo. A irmã Ana,
Ela é uma das bases de oração da nossa igreja. Quando ela ora começando assim, ó, papai. E no começo, quando eu não tinha essa intimidade, ou às vezes você tá na religiosidade, né, tá dentro da igreja, mas tá longe de Jesus, eu vi ela começando a oração, papai, e eu achava estranho. Falei, papai, ela não falou nem soberano, nem rei, nem majestoso, nem criador, já foi chamando ele de papai, mas é a intimidade que ela conquistou através dessa chegada de perto, essa aproximação com o Pai. Quando se você se aproxima de Jesus, você gera essa intimidade no seu coração. Acontece natural. Você vai orar e fala, papai, papaizinho. E aí o Senhor começa a cuidar de você. Porque Ele quer ser o seu Pai. Senão Jesus não tinha falado, a oração que eu deixo para vocês é essa. Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Chame Ele de Pai. Ore chamando Ele de Pai. Clame ao seu Pai, o Pai que ajuda o Filho. Não confunda o seu Pai verdadeiro, celestial, o seu Pai original, com o seu segundo Pai, que é o seu Pai aqui da terra. Não, não, não. De forma nenhuma. Seu Pai pode ser, legal, mas ele nunca vai ser um Pai igual a Jesus. Ele tem que procurar ser um Pai parecido. Eu nunca vou ser um Pai para o Davi igual Jesus é comigo. Igual Jesus é com ele. Igual Jesus é com a minha esposa. Igual Jesus é com você. Não, não tem como. Não tem como. Você pode ser o melhor pai do mundo aqui na terra. Mas o Pai verdadeiro, Ele quer ser... Olha para vocês, nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E todos nós temos esse Pai. Então pare de falar, meu pai foi assim, você não sabe da minha história, meu pai foi assim. Não, o meu pai é o seu pai. Esse pai que me dá esse carinho que eu estou falando é o pai que te dá o mesmo carinho. Esse pai que me abençoa é o pai que também te abençoa. Mas cuidado, esse pai que me corrige também é o pai que te corrige. Nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Essa chamada de Deus, esse Covid-19, que muitas vezes nós só oramos, repreendendo o levantar de Satanás com esse vírus no Brasil. Nós também temos que lembrar que isso é uma permissão de Deus. Deus quer falar algo misterioso em nossos corações. Deus quer te chamar para ser filho, não para ser somente servo. Quando você vai ministrar na igreja, esse aqui é o servo Diego, esse aqui é o servo Hélio, esse aqui é o servo Maicon. Amém, nós somos servos, mas nós deveríamos ser reconhecidos primeiro como filho, porque Ele nos chamou para ser o quê? Filhos de Deus. Amém? Filho tem herança. Fala que Jesus ele é o primeiro filho, é o herdeiro, e nós somos co-herdeiros de Cristo. Olha a palavra de Deus como é linda. Tudo que Jesus conquistou é para nós. Tudo que Jesus tem é para nós. Tanto que falou que Ele está lá no céu preparando morada para nós, queridos. A salvação está próxima. A volta de Jesus está próxima. Acredite nisso. Creia nisso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, papai. Eu clamo isso. Meu coração arde por isso. Porque a volta de Jesus é próxima. Nós não temos que ter medo, nós não temos que desesperar. Nós temos que, Maranata, a hora vem, Senhor. Vem me salvar. Vem salvar minha família. Começa a me usar de uma forma que o Senhor nunca me usou, porque eu preciso de ganhar minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus familiares para Jesus, os meus amigos. Então me usa, me leva como um farol que brilha à noite. Lembra daquela canção? Me usa, Senhor, me usa. Usa outras pessoas. Para Deus usar outras pessoas, você tem que estar orando. Você tem que estar ali entregando a sua vida para Jesus. Amém? Finalizando essa live essa noite, abençoando a sua vida, te convidando a chamar Ele de Pai. Chamar o Rei dos Reis de Pai. Chamar o Senhor dos Senhores de Papai. De papaizinho. Entrega toda a sua ansiedade para Ele. Confia nele, que Ele quer te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você transmita essa mensagem para outras pessoas. Querido, compartilhe essa mensagem. Deus quer ser pai de multidões. Deus quer ser pai de todas as pessoas que entregarem a vida para Ele. Mas as pessoas estão presas na religiosidade ou estão presas no pecado. Mas elas serão libertas usando aquela frase do começo que não é um bordão, mas é uma frase de muito poder, é uma palavra de muito poder, é uma palavra profética. Hoje é quarta-feira profética, então o nome de Jesus é uma palavra profética. Aonde eu chego com o nome de Jesus, coisas sobrenaturais acontecem, porque eu estou indo em nome do meu Pai, o meu Pai que me representa. Por isso que eu oro, para que em nome de Jesus o seu coração seja aberto, que as cadeias venham cair por terra, que em nome de Jesus todo plano de Satanás contra a sua vida caia por terra, toda
mágoa que você tem às vezes pelo seu pai terreno caia por terra agora em nome de Jesus, e que o perdão venha crescer no seu coração, que o perdão, a libertação venha ser no seu coração, e você venha receber o seu Deus verdadeiro como seu pai, o seu pai que te ama, o seu pai que cuida, que pega no colo, que põe para dormir, que põe para descansar, que você receba esse pai na sua vida. Eu oro abençoando a sua vida em nome de Jesus, declarando uma nova intimidade com o Senhor Jesus, uma nova intimidade com o seu pai, com o papai do céu, que ele venha fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Abra o seu coração esta noite, leve essa mensagem, compartilha, pregue essa mensagem. Se você aprendeu isso aqui hoje comigo, saiba que eu aprendi algumas coisas aqui com outras pessoas. Isso não é vergonha de falar. Pega uma referência na internet, veja o meu pastor pregar, veja outra pessoa e ali eu faço aquela vitamina, aquela receita de bolo ali e trago para abençoar a sua vida. Você pode hoje à noite ministrar isso na vida de alguém. Isso não é errado, isso não é pecado, a palavra tem que ser plantada, a semente tem que gerar frutos. Então se essa noite está gerando frutos na sua vida, alimente alguém, amém? Leve essa palavra, essa intimidade para alguém, não sei aonde, alguém da sua casa, alguém dentro do seu lar, alguém através da internet, das redes sociais, compartilha. Compartilhe essa mensagem através da minha ministração, através da sua ministração, da ministração do seu marido, da sua esposa, do seu filho. O importante é compartilharmos que temos um pai que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Amém? Sinta-se alcançado pelo seu pai esta noite. Sinta-se abraçado. Sinta-se feliz, porque hoje você voltou para os braços do pai. Hoje você entendeu o que aqueles dois filhos deveriam entender com aquela parábola. O primeiro eu tenho certeza que entendeu que ele se arrependeu dos pecados e voltou para os braços do pai e ganhou um grande abraço. O segundo eu já não sei. O segundo estava preso na religiosidade, estava preso nos pensamentos dele, no que era certo para ele, e não abriu o coração para receber o abraço do pai que estava do lado dele há tanto tempo, que queria dar festa para ele há tanto tempo, que queria matar, comprar picanha, matar um boi para fazer uma festa para ele, mas ele nunca pedia. Ele só servia. Ele só sabia ser servo. Ele só sabia lutar. Só sabia sofrer. Só sabia sofrer. Mas nunca sabia receber o que um pai tem para um filho. Amém? Entregue isso para a vida de outras pessoas. Comece a transmitir esse amor que o seu Pai Celestial tem por você e para os seus filhos. Transmita esse carinho. O pai que corrige, o pai que abraça, o pai que ama, o pai que tem intimidade. Tem intimidade com o seu filho. Aqui à noite, toda noite a gente chega ao que minha esposa nos ensinou, a gente senta e faz um compartilhamento. O Davi cobra isso todo dia. Eu conto o meu dia, como é que foi, a mãe dele conta como é que foi o dia dela, minha esposa, linda, maravilhosa, e meu filho amado conta o dia dele. Isso é prático, quase todos os dias, não vou falar que é todo dia não, mas quase todo dia a gente faz esse compartilhamento. Isso traz intimidade para a nossa família, amém? Começa a compartilhar essa intimidade dentro do seu lar, dentro da sua casa. Alcance o máximo de pessoas possíveis com essa mensagem. Mande esse versículo, 1 João capítulo 3, versículo 1. Ele nos amou tanto que ele nos chamou de filhos. Amém? Transmita, deve ter pessoas sofrendo, deve ter pessoas angustiadas, às vezes como muitos entraram aqui essa noite aqui, e através dessa live está sendo curado não por mim, não pela minha palavra, mas pelo poder do nome de Jesus, pelo carinho do Pai que nos escolheu como filho. Que Deus venha te alcançar esta noite, venha alcançar outras pessoas, através da minha vida, através da sua vida. Porque o que vale é o nome de Jesus ser exaltado, é o nome do Senhor ser exaltado. Acalme o seu coração, porque aí você vai poder dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que a salvação seja próxima, que a salvação esteja por vir. Que em nome de Jesus nós sejamos arrebatados com o Senhor para aqueles que têm essa linha de pensamento. Amém, em nome de Jesus, porque sabemos que os dias são finais. Estamos no início das dores, como a Bíblia diz. E as coisas só têm tendência de piorar. O Rei está voltando. O Senhor vai buscar a sua igreja. Que não é uma placa, Batista Deus é Fiel, Católica, Igreja Testemunha de Jeová. Não é. Não é uma placa. É a igreja de Cristo. Não seja religioso. Abra o seu coração. Quebra toda a religiosidade da sua vida. E entenda, entregue a sua vida para Jesus. Somente Ele salva. E receba Ele como seu Pai esta noite. Em nome de Jesus. Finalizando agora, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te alcance em nome de Jesus e que o Pai venha encontrar o filho e a filha essa noite. Amém? Um grande abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.